A gente vai tirar dúvida agora sobre o estágio, que é uma oportunidade para os estudantes aprenderem na prática uma profissão, né? Um momento que complementa o que é visto ali em sala de aula, nas universidades, nos cursos técnicos. E existe uma série de regras que precisam ser cumpridas, tanto pelas empresas quanto pelos estagiários. E as regras são diferentes de um emprego comum, por exemplo. Veja, aqui no Canal Globo recebemos uma mensagem de uma pessoa que não se identificou. Vê. Um estagiário pode ser demitido diante de enfermidade que o coloque em afastamento, né, se ele adoecer. Vamos procurar saber, é Bianca Carvalho que vai te ajudar. Muito obrigada pela mensagem. Bianca Carvalho, cadê você para que a gente possa trazer essa resposta? Vou começar por esse termo que ele até usa, a pessoa usa, né? Demissão. Demissão se aplica a um estagiário? É. Que coisa, né, Clarissa? Porque é tanta lei, né? E a gente fica pensando, mas será que pode, será que não pode ver? Uma coisa que eu já vou dizer pelo que eu conversei aqui com o Maicon Carvalho, ele é advogado e da Comissão de Direito do Trabalho da OAB e estava me dizendo que estagiário ele não pode fazer hora extra. Ele tem que fazer 30 horas semanais e 6 horas por dia. Não pode passar disso, 6 horas por dia. É assim? Exatamente. Bom dia, Bianca. Bom dia, meu bem. Bom dia. Aí ele pode fazer, digamos, ele pode trabalhar no fim de semana. Ele pode fazer um domingo, desde que não passe daquelas 6 horas e desde que não passe de 6 dias na semana. Exatamente. O artigo 10 da lei de estágio, ele coloca os dois requisitos. São 6 horas para um nível superior e 30 horas. Não é uma coisa ou outra. Então não haverá compensação de jornada. Certo. É claro que sempre se estimula o patrão a fazer o que é mais vantajoso para colaborar com o aprendizado do estagiário. Mas demitido, Clarissa estava perguntando, teve uma pessoa que mandou pergunta para a gente, ainda bem que as pessoas utilizam muito o Bom Dia como prestação de serviço. E a gente quer ser isso mesmo. Exato. E aí a pessoa perguntou para a gente assim, estagiário pode ser demitido? Demitido? Pode. E pode. Se a pessoa não está cumprindo a função dela, se ela tem que, por exemplo, fazer 6 horas. Não, mas demitido por doença. A pessoa está perguntando assim, ficou doente... E aí ele quer saber, tá? Ele ficou doente, ele não está indo. Existe ele pode ser demitido? Existe um projeto de lei que proíbe isso, mas nesse exato momento, se ele começa a faltar, é possível fazer essa demissão. Mesmo apresentando atestado, tudo? Mesmo apresentando atestado, inclusive quando ele recebe o atestado, o patrão não é obrigado a pagar por esse dia. Há alguns estágios, inclusive os obrigatórios principalmente, eles não têm nem bolsa a ser pago, porque o estagiário ele não recebe uma remuneração, ele recebe bolsa de estágio. Tanto é que ele não paga INSS e nem imposto de renda. Tadinho do bichinho do estagiário, nem do doente, apresentando atestado e tudo, é bronca, né? É. Vê só, fizeram umas perguntas aqui, várias pessoas têm interesse nesse assunto, é impressionante. Aí veio, Ana Cristina disse assim, é legal no sentido de pode ter remuneração de estagiário e exigência de profissional, meta a ser atingida, carga de trabalho... Vê, a pergunta dela é isso, eu recebo como estagiária, mas estão me cobrando como profissional. Ana, sua pergunta é muito boa e o que acontece é o seguinte, se você for de nível superior, você pode fazer até 6 horas de trabalho. Então, se ultrapassar essa sua jornada, não pode mais. Certo. E aí você consegue converter esse seu contrato de estágio num contrato normal, de carteira assinada, onde você vai ter todos os direitos. Essa questão da meta é porque se todo mundo está atingindo e você é tão inteligente como qualquer outra pessoa, você tem essa capacidade de fazer também. De atingir a meta. Exato. Entendi. Aí Gleice disse assim... depois de um ano, ó, a história da doença, depois de um ano que eu fui contratada, ela foi contratada e aí depois de 4 meses ela adoeceu da coluna e se afastou com doença ocupacional. Mas por ter pouco tempo de carteira, o INSS negou. Ela está dizendo que era estagiária. Ah, não, já entendi. Ela está falando assim, Gleice, no teu caso é diferente. É porque você era estagiária e depois você foi contratada. E aí, como ela tinha pouco tempo de carteira assinada, o INSS negou esse afastamento por doença ocupacional. Na realidade, a Gleice deve procurar um advogado previdenciário da confiança dela, porque na hora que ela está contratada, independentemente de ser uma jovem aprendiz ou ser uma trabalhadora normal, se ela está contratada com carteira assinada, ela vai ter direito sim aos benefícios do INSS. Né? Então ela tem que se afastar nos primeiros 15 dias. Quem paga é o patrão, depois disso quem paga é o INSS. Aí vê, pronto, aqui, agora esse aqui é típico do caso da doença. Sou estagiária, não se identificou, claro. E onde eu sou estagiária, eles não aceitam atestado médico. Se a gente não pagar o dia em outro dia, a gente perde o dia. Na realidade, se o patrão ele não deixar você compensar esse dia, ele não vai ser obrigado a pagar esse dia. Porque a ideia do estágio não é a mão de obra barata, mas sim fazer com que o estagiário ele consiga colocar a teoria na prática. Bianca,
Você já conheceu alguma pessoa que conseguiu aprender a andar de bicicleta lendo livro? Não, tem que andar de bicicleta. As pessoas só conseguem realmente aprender a andar de bicicleta na prática. Você já imaginou um médico que nunca deu injeção na vida? Não, não pode. Mas eu digo assim, se o estagiário ele apresentou o atestado, ele vai ter que compensar esse dia, mesmo tendo mostrado que estava doente naquele dia que ele faltou? O projeto de lei de 2024, ele versa exatamente sobre isso. Afinal de contas, na hora do atestado, a pessoa mesmo assim vai ter que trabalhar para poder compensar? Ou vai perder o dinheiro? E aí, até o próximo momento, sim, ele vai ter que fazer isso. Do contrário, ele não recebe a bolsa. Rejane perguntou assim, as prefeituras estão pegando estagiário, mas estão fazendo contrato de voluntário remunerado, de acordo com uma lei municipal aí. Aí recebe ajuda de custo, passagem, alimentação, pode? Bianca, isso acontece demais e, inclusive, todo mundo presenciou isso na última Copa, onde todo mundo estava trabalhando como voluntário, mas na prática era estagiário. Voluntário remunerado. Exatamente. Sei. E está errado isso? Propriamente não, porque se cumprir as regras que estão lá no artigo 10 da lei do estágio, 4 horas para nível médio, 6 horas para nível superior, então vai ser possível sim. Mas se fizer qualquer coisa que seja de CLT, aí esse contrato ele vai ser descaracterizado e você pode pedir anotação na carteira. Certo. Aí Suene disse assim, que teve o primeiro contrato do estágio por 6 meses e continua trabalhando mais 6 meses, só que sem contrato. Aí ela quer saber, ela disse, eu estou gestante e queria saber se eu tenho direito a receber esse ano de trabalho, já que ela está 6 meses trabalhando sem contrato. Essa é a alegria do advogado trabalhista. Na hora que a pessoa começa a trabalhar como estagiário, não tem mais nenhum contrato e faz tudo do mesmo jeito que antes, então tem os requisitos do vínculo empregatício. E aí é só a pessoa entrar com a ação pedindo para anotar a carteira e, claro, vai ter toda essa estabilidade gestante. Isso significa que durante todo o período de gravidez ela vai ter que continuar recebendo salário e depois que tanto a mãe quanto a criança saem do hospital, tem mais 5 meses inteiros de estabilidade. Ô Clebson disse assim, eu sou estagiário, meu horário é das 9 às 15h30. O responsável do restaurante não deixa eu bater o ponto na hora da largada, que seria 15h30, mas sim na hora que eu termino de fazer o serviço que eu tenho. Aí, no caso, seria hora extra, né? Hora extra, só que ele não está batendo. Exato. Essa é uma das maiores fraudes e é a forma mais eficiente que o advogado tem de conseguir reconhecer o vínculo. Porque as empresas contratam para 6 horas, mas exigem 7, 8, 9 e muitas vezes não está no cartão de ponto. Então, para isso é só o trabalhador levar algum colega que vê essa rotina de trabalho, demonstrar que existe a hora extra e bingo, está resolvido o contrato. Né? Uma testemunha. Quando o estagiário sofre acidente, ele tem direito ao INSS? Cirleide quer saber. Em regra, não, porque ele não contribui para o INSS. Mas só que na lei do estágio existe um seguro que o estagiário tem que contribuir. Normalmente quem paga é a instituição de ensino ou o patrão. E aqui a gente recebeu mais uma, que foi de Dulcilene. Como denunciar uma empresa que não paga o transporte do estagiário? Dulcilene, na realidade, você pode denunciar tanto na sua própria instituição de ensino, como no Ministério do Trabalho. Porque você vai ter direito, quando você for jovem aprendiz, estagiário em regra não vai ter direitos trabalhistas. As pessoas têm maneira de confundirem o trabalho CLT, o trabalho do jovem aprendiz com o do estagiário. O estagiário ele pode trabalhar até de forma voluntária, porque a ideia do estágio é fazer com que a pessoa coloque a teoria na prática. Lembra da história do médico que não sabe dar injeção? Não pode, Tem que colocar a prática em ação. Lembrando, né, assim, Maicon, que o estágio é um espaço, gente, de aprendizado. O estagiário ele está ali para aprender. Então, isso muitas vezes é desconsiderado. Tem a cobrança do horário, a cobrança dos dias, mas o esquecimento de que aquele espaço é um espaço de aprendizado, de crescimento. Exato. O ideal que se estimula todas as empresas a fazerem é, a pessoa é contratada no termo de estágio, ela já tem quais são as atividades que ela vai fazer, quem é o supervisor que vai realmente supervisionar essas atividades e a instituição de ensino também vai fiscalizar esse trabalho que está sendo executado. E o que a gente estimula é o job rotation, ou seja, fez uma determinada atividade, está muito boa naquela, faz uma outra atividade. Dessa forma, o estagiário ele vai realmente conseguir entender como funciona toda a teoria dele na prática. Certo. Por último, o estagiário pode ser demitido, independentemente se foi problema de saúde ou não. Pode demitir? Não gostei desse estagiário, tá ruim. Pode sim. Inclusive, quando ele fizer a prova, que quase ninguém faz, na prática, no dia a dia, vai vendo se ele está cumprindo o horário, se ele está fazendo o que foi determinado, se ele fizer corpo mole, ou então se o patrão realmente estiver vendo que ele não está cumprindo o que foi contratado, pode ser demitido sim. Tá certo. E aí não vai receber, infelizmente, nada, só os dias que trabalhou. Ô, danado. É sofrimento do estagiário. Maicon, querido, obrigada Satisfação por tirar toda todas essas dúvidas. Vamos embora, você vai trabalhar e a gente continua também. É isso, gente. Viva o estagiário, né, Clarissa? A gente tem vários aí na Globo, todos super importantes, é um trabalho super valorizado
e importante demais. Eu já fui estagiária, você já deve ter sido em algum momento. Clara já foi também. Eita, coisa boa que é ser estagiário. E como é importante para a gente ter um estagiário que ajuda participativo. É mesmo. Larissa. E uma grande alegria a gente ver o estagiário se despedindo do estágio, voltando como profissional, como a gente vê agora, né? A nossa querida Beatriz Severo participando agora aqui da nossa produção como formada. Isso. Ela era estagiária, foi do Bom Dia, do NE1, enfim, é só para compartilhar um pouquinho com vocês que a gente torce junto, né? É importante que esses direitos e deveres sejam respeitados, Isso. tanto pelos estagiários quanto pelas empresas. Obrigada, Bianca Carvalho, sou demais essas informações. Vamos seguindo e agora a gente vai falar